Estamos iniciando mais um programa Literatura Local, que é uma parceria entre a TV Câmara e a Academia Passo Fundense de Letras. Hoje nós vamos abordar de novo a imensa obra que aconteceu nessa cidade, que é Hospital São Vicente, 100 anos de história. Nós já levamos o Dr. Oswandré Lesch lá para o programa, fizemos 2 blocos com ele, e ele já falou sobre a obra em geral e sobre a parte dele que ele escreveu e produziu um livro só dele. Então hoje nós trouxemos mais 2 pessoas para abordar esta obra aqui. Nós vamos primeiro então conversar com o Dr. Ronaldo Perschke. Acertei? Dr. Ronaldo Perschke, que não é autor de nenhum dos livros, mas é o ilustrador de um. Tudo bem? Tudo ótimo. Conta para nós como é que foi a sua participação. Professora Sueli, foi um privilégio, antes de mais nada, foi uma grata surpresa o convite para ilustrar esse livro num momento histórico tão importante da instituição, um centenário. E poder também contar a história não através de palavras, mas através de imagens. E as imagens é de conhecimento popular, inclusive a força das imagens. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. É uma linguagem importantíssima, não é? Sim, fundamental. E depois entrar nesse projeto, representando o corpo clínico, representando também os médicos, foi muito gratificante. E poder conviver com, no meu caso, no fascículo que contou a saga dos vicentinos, poder conviver com um historiador, com um escritor da altura do Marco Damião, ouvir as histórias dele e tentar transmitir isso com imagens. Inclusive a capa selecionada para esse fascículo dos vários desenhos que eu fiz foi o início dessa saga ali na Praça Tamandaré, onde tudo ocorreu ali em volta, com os seus plátanos, com a nossa igreja ali, e uma procissão que foi importante, realmente uma saga desse povo construindo o seu hospital. Então foi um convite de Marco Antônio Damião, que é o autor dessa obra aqui, a Saga dos Vicentinos. O convite foi de todo um grupo que estava envolvido com a construção desse projeto. Então, o autor desta obra aqui, que foi ilustrada pelo Ronaldo, trata desde que o hospital começou, existe uma instituição por trás, não é? Que são os vicentinos. Uma instituição mantenedora. Começou com Frederico Yosannan na França, o fundador dessa sociedade, e uma das maiores obras vicentinas do mundo é justamente o Hospital São Vicente, aqui da nossa cidade de Passo Fundo. Você poder fazer medicina de qualidade hoje só é possível com uma instituição forte junto, com todo um apoio da sociedade, com todo o apoio de toda a sociedade, uma instituição mantenedora forte para você poder arcar com os altos custos da saúde. E também para dar uma visão bem humanista, não é? Porque a medicina é tão técnica, né? A enfermagem é tão técnica, as coisas que acontecem dentro de um hospital são tão técnicas. Então, me parece que os vicentinos, eles dão aquele olhar, né? Aquele olhar mais humano, mais de benemerência, não é isso? Sim. Inclusive, a equipe da comunicação do hospital lançou como uma espécie de desafio. Seria óbvio um cirurgião ilustrar o capítulo do livro, o fascículo do livro, envolvendo os médicos.
Não, nós vamos tirar você do óbvio, Ronaldo. Vamos te dar um desafio. Ilustrar toda essa parte humana por trás do hospital, a parte eclesiástica por trás do hospital. Então me obrigou a estudar, me obrigou a olhar muitos vitrais para poder dar uma instituição católica, poder representar isso dentro do livro. Então me obrigou assim a observar também a arte sacra, tudo mais, para poder representar bem isso no livro. E você fez com muita propriedade, ficou lindo esse livro, é lindo, 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 lindo. Então, as pessoas que estão nos assistindo, imaginem o que seja traçar uma trajetória vital para o hospital, não é? Traçar uma trajetória de uma entidade que vai mudando, não é? Então, precisa ser examinada muita coisa, né? Porque é uma entidade muito longeva, não é? Mas parabéns, viu? Parabéns por ter ilustrado tão lindo, tão lindo. Procurem essa obra, pessoal. Aqui na Feira do Livro está sendo comercializada, mas depois da Feira do Livro vai continuar nas livrarias, vai ter uma versão online, com certeza, não é? Ah, então. Bom, já dissecamos essa obra aqui. Vamos então para os 100 anos do Hospital São Vicente de Paulo. Isso quer dizer que nós vamos ter uma visão do que o hospital é. E para ele ser, ele passou por muita coisa. Conta para nós, Ivaldino. É interessante, o Ronaldo já conseguiu dar uma pincelada que é fantástica. O hospital nasceu num cantinho da onde está hoje o Colégio Enave. Segundo consta com 3 quartos, né, com 3 leitos. Hoje já são quase 700 e poucos leitos, ou mais até. Eu não lembro desses números, né? Começou com 3 médicos. Dentro do hospital tem quase 1 milhar de médicos que atuam, são quase 4 mil funcionários. Então a gente dá uma ideia da trajetória, do que foi o desafio desta comunidade há 100 anos, ter que enfrentar uma epidemia sem a presença do aparato estatal, preocupada em buscar apenas as suas próprias forças e construir uma instituição que fez, e hoje se mantém junto com as demais, que fez de Passo Fundo o 3º polo médico do sul do Brasil, e que é uma referência. E quando eu falo sul do Brasil, é Paraná, é Rio Grande do Sul e é Santa Catarina. É Porto Alegre, Curitiba e Passo Fundo. Passo Fundo é o 3º polo médico dessa realidade. E nisso o São Vicente tem uma intervenção fantástica. E é um hospital que nós levamos mais de ano para levantar os dados, nós levaríamos muitos dias para contar o que é este mundo extraordinário, completamente diferente. A gente não imagina o que pode ser o São Vicente, em que é uma articulação, é uma engrenagem que ninguém pode falhar. É uma complexidade imensa, não é? Não pode falhar desde quem está na recepção, não pode falhar, claro, o médico é óbvio, né? Mas não pode falhar desde quem está na recepção, desde quem está na lavanderia, desde quem tem lá, está fabricando alguns produtos que o hospital utiliza, não pode falhar quem está carregando a maca, não pode falhar a enfermeira. É uma engrenagem tão complexa, tão grande, que à primeira vista diz, é um milagre isso está funcionando. Com a quantidade de pacientes que passam, o ano passado foram quase 40 mil pessoas que passaram dentro da instituição internadas. Foram internadas dentro do São Vicente. 40 mil pessoas. Quase 40 mil pessoas dos 3 estados do Sul. Então é um mundo
incrível, que só nos orgulha, só dá uma dimensão do que é capaz uma comunidade quando decide enfrentar um desafio de forma unida. Eu gostaria que, se a gente tiver uma oportunidade hoje ainda, de você contar, por exemplo, na área da lavanderia, né? Na área da lavanderia, como é que isso cresceu? Como é que se começou isso, né? Na área da asepsia, por exemplo. As coisas vão mudando tão rapidamente dentro de um hospital que controlar infecções é um trabalho gigantesco, não é? Tem um detalhe nessa área aí, tem uma direção, o hospital, né? Tem alguém que cuida do administrativo, alguém que cuida do financeiro, alguém que cuida do pessoal, e a partir disso começa uma articulação fantástica. O hospital, pelo que eu entendi, é administrado por 19 comissões, composta de pessoas que estão dentro e que se reúnem sistematicamente para analisar cada setor. Esse da infecção hospitalar, é assim que se fala, né? Uma comissão de controle de infecção hospitalar. É um desafio de manhã, de tarde e de noite, porque você imagina a quantidade de gente que chega, que entra e sai do hospital, e aquilo tem que funcionar sem qualquer risco para o paciente. A lavanderia é fantástico. Chega um caminhão de roupa suja, numa parte da lavanderia, descarrega sem ninguém ter contato com aquela roupa, ela ingressa num processo de máquinas, é tudo automatizado. Um tempo depois, estas roupas passam limpas para serem passadas no outro lado sem contato com pessoas. Então, em termos de controle de infecção e em termos ambientais, é o que há de mais moderno. É importante isso de termos ambientais, não é? Inclusive, eles plantam para servir, não plantam. O hospital não tem uma chácara, Ele produz, inclusive, a parte da lenha que precisa. Tem uma chácara em que produz uma determinada quantia de leite, alguns legumes, algumas frutas. É um universo tão grande, tão complexo, que às vezes tu fica se perguntando como pode funcionar tão bem isso tudo. Parabéns pelo teu trabalho, viu? Parabéns. É um trabalho de quanto tempo, mais ou menos? Desde as conversas iniciais, do planejamento, qual é o caminho que nós vamos seguir, e depois o mergulho em entrevista, documentação, quase 2 anos. Olha só, então a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Olá, estamos de volta então com a turma que escreveu esta obra box de 4 volumes sobre os 100 anos do Hospital São Vicente de Paulo. Eu quero mostrar para vocês que Paulo Monteiro, que é membro da Academia de Letras, também é historiador e escritor, sobre esta obra aqui, que é a linha do tempo. É a linha do tempo desses 100 anos do Hospital São Vicente. O que Paulo fez para construir essa linha do tempo? Paulo Monteiro leu as atas dos 100 anos do Hospital São Vicente de Paulo.
Então, isso não é nenhuma brincadeira. E a partir da leitura dessas atas, ele montou um trabalho, né? Os momentos mais significativos da instituição, ele tem aqui, né? Alguém de vocês gostaria de... Olha, tem aqui também páginas de jornais, tem aqui publicações, placas comemorativas. Tudo isso ele buscou para traçar essa linha do tempo. Vocês participaram de alguma forma dessa linha do tempo? Esse livro abrange tudo. Sim. Né? Então, certamente, algumas coisas estão no meu período de trabalho. Sim, sim, sim. Isso. Que ele aborda também. Ele aborda também. Né? Muito bem. Essa linha do tempo ficou especialíssima. Ficou espetacular. Esta capa dele ficou espetacular também. Mas é uma pena que ele não tenha vindo. Eu gostei muito do prefácio, que o prefácio foi feito pelos filhos do Dr. Sabino Perfeito. Arias. Dr. Sabino Arias é um médico que trabalhou muitos anos em Passo Fundo. Quem é mais velho, todo mundo conhece. E eles trazem aqui um poema que o pai fez, O Velho Hospital, é o nome do poema. O Paulo sempre traz alguma coisa literária, claro, como um bom escritor que ele é, mas é uma obra linda. Marco Damião, conta para nós o que foi. Se foi emocionante, se foi um trabalho muito grande, se foi penoso, se foi uma alegria. Conta para nós sobre esta obra aqui. Sim. Foi extremamente gratificante e prazeroso para mim fazer esse trabalho. Para mim, 1920 é recente. Então, eu gosto da parte antiga da história. Como nós não tínhamos, assim, maiores elementos para diluir essa história num trabalho mais esmiuçado, né, eu fiz pesquisas em Porto Alegre, fiz pesquisas em Santa Maria, na congregação palotina, que Sim. foram os padres palotinos que criaram o Hospital São Vicente, né, que chegaram em Passo Fundo em 1902, ficaram até 1929, né, e que era a congregação que construiu, digamos, essa parte dos vicentinos. Padre Rafael Iop, que chegou em Passo Fundo em 1912, em 1916, ele criou a Sociedade Vicentina aqui em Passo Fundo, né? Por várias razões. A população estava muito empobrecida em razão dos conflitos que houvera anteriormente. A Revolução Federalista, morreu muita gente, os pais de famílias, das famílias, e as famílias ficaram sem pai, sem o provedor, né? Então a miséria campeava, melhor, né? entre a população de Passo Fundo. Então havia necessidade de se produzir uma caridade, né, organizada. E tinha fome, tinha desnutrição brutal. Já existia, Sim. já existia, né? Mas a Igreja Católica resolveu, através da Sociedade São Vicente de Paulo, organizar uma caridade, né? Percorrer Passo Fundo entre as pessoas pobres, carentes, indigentes, para ofertar para eles o que eles necessitavam. Morria muita gente sem causa-mortes, né? Existiam epidemias, né? Tifo, malária, que iam dizimando aqueles que não tinham condições de tentar um tratamento, exatamente, de tentar um tratamento, de fazer alguma coisa. Então, inicialmente foi criada a Sociedade Vicentina em 1916. Antes disso, o padre Rafael Iop criou o Colégio Nossa Senhora da Conceição, que existe até hoje, e que no momento que os palotinos deixaram Passo Fundo, o Colégio Conceição
foi encampado pelos maristas, né? Então os maristas até eles têm como data, né, de inauguração, como de criação do Colégio Nossa Senhora da Conceição, 1929, quando na realidade foi 1914. Então também a Escola Marista Conceição é uma entidade centenária, certo? Em 1914 também foi criado o Hospital de Caridade, e o hospital da cidade, os vicentinos, os próprios vicentinos e os católicos, eles se associaram ao Hospital de Caridade, Associação Hospital de Caridade, né? E faziam sessões cinematográficas, faziam quermesses para arrecadar fundos para o Hospital de Caridade, né? Em determinado momento, em 1918, o padre Rafael Iopi, vanguardista como sempre, ele resolveu fazer a procissão de Corpus Christi, porque estava se aproximando a data. Algo que nunca tinha sido feito em Passo Fundo ainda, né? E convidou todas as associações, escolas, entidades sociais, entidades esportivas, né, para que com seus estandartes participassem dessa procissão, né? E convidou inclusive a Associação Hospital de Caridade. A associação respondeu dizendo que era uma entidade laica, que não tinha como participar disso com seu estandarte, porém deixava à vontade todos os seus associados e sua direção, se quisesse participar pessoalmente, individualmente, poderiam. Então o Antonino Xavier de Oliveira, que era o diretor da Associação Hospital de Caridade, mandou uma carta nesse sentido para o padre. O padre leu a carta na missa, dizendo que a associação não participaria. E os vicentinos e os católicos resolveram deixar a Associação Hospital de Caridade e exigiram então do padre Rafael Iopi a criação de um hospital católico. O hospital da cidade ele foi criado em junho de 1918, e a gripe espanhola graçou em Passo Fundo em final de outubro, início de novembro do mesmo ano. O Hospital São Vicente passou a funcionar em caráter precário em razão da gripe espanhola, mas ele já existia no papel. Claro. Ah, é. Olha só que interessante. E aí, a saga, você disse muito bem, a saga dos vicentinos, essa saga começou aí e começou a criar condições para que esse hospital, que hoje tem 100 anos, para que ele fosse viabilizado, é isso? Perfeito, perfeitamente. A partir daí, de colocar no papel, os vicentinos começaram organizadamente a conseguir fundos e associar pessoas da população para que mantivessem essa Associação Hospital São Vicente de Paulo, né, economicamente, né, juntando dinheiro para que eles começassem a construir o seu espaço físico. Sim, e assim eles seguem até hoje, não é? São 100 anos cuidando desse hospital, é ou não é? Exatamente. Eu sinto tanto da gente ter que encerrar esse programa. A gente não chegou nem na terça, nem na 100ª parte do que esta obra representa. Eu quero agradecer muito a vocês, dar os meus parabéns por esta obra tão necessária e tão bonita que vocês conseguiram construir. Muito obrigada, viu? E parabéns. Muito obrigada a vocês também que ainda estão aí. Até a semana que vem.